Está todo mundo participando. CENED. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene, diretor da Faculdade Refidim em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho um convite especial para fazer para você, para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, que é o maior evento de educação cristã do Brasil. Acontecerá na Igreja do Belenzinho, na cidade de São Paulo, de 13 a 16 de março do ano de 2025. Eu estarei lá também tratando de 2 assuntos nos fóruns. O primeiro dele é a influência das mídias sociais sobre a vida cristã e o outro é fazendo discípulos com vistas ao ministério cristão. Para se inscrever, você entra no site cened.com.br e com certeza você será muito abençoado. Eu espero você lá. Que Deus lhe abençoe. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Protegendo-se com integridade na sociedade. A paz do Senhor Jesus, professor, professora, estamos na última lição deste trimestre. Eu quero, nesse primeiro momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de ter passado esse tempo com você, que tem acompanhado ao longo desse trimestre as 13 aulas de subsídios. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, como tem sido para mim um privilégio e uma honra em você prestar a sua atenção, o seu tempo para conosco aqui. É uma alegria e com muito respeito e com muita gratidão no coração, quero agradecer pela sua atenção por todo esse período. Foi uma bênção para mim e espero que tenha sido uma bênção para você. Nós estamos na lição de número 13. O título diz: Protegendo-se com integridade na sociedade. Aproveite nesta última lição para você avaliar o trimestre. É muito importante fazermos esse exame, né, de como nós nos portamos como professor, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode melhorar na frente, o que podemos mudar para o próximo ano. É um momento em que cada professor de escola dominical, cada professor de classe precisa fazer esse ajuste de contas, digamos assim. Esse ajuste de conta com a sua própria prática como educador cristão. Então leve isso em conta, pondere, reveja, faça um trabalho de rememorar todo esse ano que você passou, o que foi o seu ápice, o que você viu que não foi muito feliz. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te inspirar, vai te iluminar, para que você possa melhorar cada vez mais, aperfeiçoar cada vez mais a sua prática como educador e educadora cristã e cristão. Outro ponto muito importante é que, como se trata da 13ª aula, cabe aqui também mais uma revisão geral. Sempre é bom voltar aos primeiros pontos, sempre é bom fazer, né, aquele momento em que os alunos tenham a condição de expressar o que foi interessante nesse trimestre, o que tocou a vida deles nesse trimestre, o que eles acham que poderiam melhorar para o próximo trimestre. Esse é o momento
de nós darmos a voz, né, mais do que nunca, aos nossos alunos por meio de uma revisão e por meio de uma abertura de fala para que eles se manifestem. Aproveita essa oportunidade para fazer essas atividades introdutórias para que você possa encerrar esse trimestre de uma maneira abençoada, de uma maneira habilidosa e de uma maneira que traga um proveito imenso para os seus alunos. Pois bem, o nosso texto principal desta última aula se encontra em Provérbios capítulo 28, versículo 12. O texto diz assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O resumo da lição diz que a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. O nosso texto bíblico se encontra em Provérbios capítulo 28. E no primeiro tópico, onde nós falamos sobre sabedoria, prudência e sociedade, nós observamos que a seção de versículos do capítulo 28, que vai do 2 ao 12, que é o texto base dessa lição, embora cada versículo possa ser considerado individualmente, como é o provérbio em si, mas esse capítulo ele também pode ser observado como um conjunto que faz sentido no ensino que o sábio quer transmitir para o jovem. Então, por exemplo, o contexto de Provérbios 28, 2 a 12, ele mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que é o ideal de justiça e integridade elas possam dominar os seus habitantes. Então, basicamente, o que o capítulo 28 mostra nesse conjunto, conforme ele vai narrando, é que uma sociedade que é justa e que é ordeira, em que as virtudes da justiça e da integridade predominam, é uma sociedade que é boa para os seus habitantes. Então o versículo 2, por exemplo, revela que por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os príncipes são destronados. É claro que o texto está falando de um contexto de uma nação que tinha um rei e que essa nação era regida pelas leis de Deus, ou deveria ser regida pela lei de Deus. Então, quando a prática de justiça, de retidão e a prática da piedade são retiradas, o príncipe cai. O rei é destronado. E aqui é muito interessante porque esse texto de Provérbios, ele remonta a algo que está muito presente na literatura dos profetas, que é a relação entre a vida piedosa e a vida moral. Sempre que você vê num texto profético o profeta denunciando o pecado moral ou um pecado social do povo de Israel, é porque eles já quebraram primeiramente a aliança com Deus. Isso aqui é um ponto muito importante, porque a verdade de uma queda moral e de uma queda social, quer na questão de pecados morais ou quer em pecados sociais de opressão, eles por si não são a causa de nada, eles são consequência da falta de piedade. Quando uma nação, quando um rei deixou a lei de Deus, deixou de seguir os preceitos de Deus, fatalmente eles caem num pecado moral ou num pecado social. E é exatamente isso que o livro de Provérbios aqui está nos apresentando, porque quando não há justiça e quando não há piedade, integridade e só sobra impiedade, não há
integridade de vida e de fé, tudo mais desmorona. Os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com outros pobres. O contexto mostra que a ausência de sabedoria e essa ausência de integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime o outro pobre. É a verdade que o texto de Provérbios 28 nos mostra que o perverso se envaidece com suas riquezas, a ganância e os abusos dos juros são insaciáveis, e os que possuem riqueza pensam em não precisar mais de nada. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição. Então, o que esse texto está nos mostrando? Ele está nos mostrando que quando há uma ausência de valores como a justiça, como a integridade, como a piedade, não sobra condições de essa sociedade parar de pé. Outro ponto muito importante nesse tópico é quando não há compromisso com a lei de Deus, reforçando aquilo que já falamos, quando uma sociedade rompe com a lei de Deus. Em Provérbios está muito claro que o sábio íntegro são os que observam a lei de Deus, que praticam a piedade. É a base moral e espiritual para toda a atitude de vida do sábio. É obedecer a lei de Deus. Assim, os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de se perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com a virtude, com a sabedoria e a integridade. Note bem que a nossa prática de virtudes, e vamos transportar aqui para a nossa prática de fruto do Espírito, porque podemos chamar as virtudes como fruto do Espírito, ela está interligada diretamente com a nossa vida pessoal com Deus. Então, a nossa dimensão moral e a nossa dimensão social estão interligadas com a nossa vida com Deus. Por isso que não faz sentido focar apenas num discurso moral ou focar apenas num discurso social, porque nós caímos para ou o legalismo ou para o ativismo. E isso não é causa, isso é consequência. Agora, no texto bíblico, o que é muito claro é que o que regula a nossa vida moral e a nossa vida social é o temor ao Senhor. É a nossa vida de piedade, é a nossa prática, de fato, de vida com Deus, de vida no Espírito, da manutenção, por exemplo, das nossas disciplinas espirituais, onde ninguém vê, onde ninguém está presente, mas a tua consciência, você inteiro com Deus estão ali, perfeitamente presentes. Sempre que no mundo de Israel, no reino de Israel, há o pecado moral ou o pecado social, é porque houve uma quebra de piedade, uma quebra de aliança com Deus, uma quebra, um rompimento com a observação da lei de Deus. E quando isso acontece, uma sociedade inteira padece. E essa é a perspectiva que nós colocamos aqui, em que o capítulo 28 de Provérbios nos mostram. Por exemplo, as pessoas que oprimam o pobre, quem oprime o pobre, já abandonou a lei de Deus. Já rompeu com a lei de Deus.
Quem, por exemplo, não entende o que é justiça e nem busca o Senhor de todo o coração, ou é ganancioso, ou é soberbo, não guarda a lei de Deus. Rompeu, houve um rompimento de observação da lei de Deus, porque é quando algo na nossa vida espiritual e de nosso relacionamento com Deus, em algum momento, foi rompido. E quando ocorre esse rompimento, o que vai se manifestar é na nossa dimensão moral de vida, ou na nossa dimensão social, que moral e social se mistura a todo momento. Uma pessoa que pratica uma opressão contra o pobre ou algo que se beneficie materialmente, por trás daquilo tem uma questão moral séria de caráter, de violação de caráter e algo nesse sentido. E tudo isso tem a ver com a nossa posição diante de Deus, com a nossa relação com Deus. E é exatamente isso que o primeiro tópico está mostrando: sabedoria, prudência e sociedade. Quando esses valores estão ausentes, denuncia que a relação do ser humano com Deus está quebrada. Está quebrada. O segundo tópico nos ensina que temos um desafio para andar na sociedade de maneira íntegra e de maneira sábia, principalmente diante das injustiças. A questão das injustiças e das desigualdades sociais estão na ordem do dia e logo perguntamos: como que um jovem cristão deve lidar com essa questão? Ora, à luz do texto que nós lemos e que nós estudamos aqui, um jovem que pensa biblicamente nunca vai reduzir, por exemplo, um problema social à mera questão social. Ele vai ter uma visão muito mais ampla. Ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano. O coração, como nós estudamos, há um problema no pensamento dele, há um problema no sentimento dele, e há um problema no desejo dele, na vontade dele. Há um mal no coração do ser humano. Então não adianta apenas, claro que precisamos, mas não adianta apenas resolver a questão social. E essa que é a grande diferença daqueles que não caem no ativismo social, até mesmo dentro da igreja evangélica, e muito menos na questão do legalismo, porque isso é muito maior. A questão do problema do coração humano é muito maior. E quando o coração humano é restaurado, todas as demais áreas também são restauradas. Em outra situação, a corrupção moral. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução está presente claramente em nossa sociedade. Então, nesse sentido, um cristão, um jovem cristão que pensa biblicamente, deve se apresentar aos outros jovens como aquele que não se envergonha do seu compromisso com o Evangelho, quer em toda a esfera do Evangelho. É falar como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho que eu prego. É perseverar num estilo de vida frontalmente oposto ao mundo. E isso nada tem a ver com desrespeitar pessoas, isso nada tem a ver com destratar pessoas, muito pelo contrário. Isso tem a ver em ser fiel a Deus, amar o ser humano e também rejeitar apenas a filosofia de um mundo sem Deus. Essa é a questão. Nós temos a dimensão dos desafios sociais, mas também nós temos a dimensão dos desafios morais. Agora, o jovem cristão, ele pode e ele deve, e Deus conta com ele para isso,
ele sabe que ele não vai transformar o mundo, porque nós não temos poder de transformar o mundo, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele pode ser um instrumento de Deus para transformar o mundo de uma pessoa, que é o que nós desenvolvemos aqui no segundo tópico, que é transformar o mundo de alguém. Você imagina, você pode ser um instrumento de Deus, o jovem da sua classe pode ser um instrumento de Deus de entrega do Evangelho, de entrega de uma realidade espiritual que toque o coração dessa pessoa e essa pessoa tem a sua vida, essa pessoa tem o seu mundo completamente transformado. E glória a Deus, porque isso tem sido a história da igreja ao longo do tempo. O que nós cremos é que não há ideologia capaz de resolver o problema desse mundo. Todas as ideologias que se autoproclamaram competentes para resolver o problema do mundo, a história provou que elas produziram muito mal também, muito mal. Agora, eu e você, portadores da mensagem do Evangelho, podemos tocar o mundo de determinadas pessoas com a palavra de Deus. Podemos tocar o mundo de determinadas pessoas com a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo, naquele processo, fazer morada no coração e fazer uma obra extraordinária. Por isso, nós podemos e devemos encorajar os nossos jovens a andar com integridade no mundo em que estamos vivendo. Ter coragem e perseverança para representar bem o Evangelho de Cristo em toda a esfera da sociedade, quer na esfera profissional, quer na esfera política, quer na esfera estudantil, acadêmica, em qualquer lugar. O jovem é chamado a representar o Evangelho como um baluarte da verdade. O jovem é chamado a amar os mandamentos de Deus e vivê-los na sociedade. Nós somos chamados a viver os mandamentos de Deus, não é de maneira privada, como que quem estivesse escondendo alguma coisa, mas é de maneira pública, de maneira livre, de maneira coerente, com bom senso, com moderação, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Nós também podemos e devemos servir à sociedade. Nós encerramos justamente essa lição dizendo que servir à sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. É fazer exatamente à luz do que o Senhor Jesus ensinou. Jesus serviu à sociedade, entregando a sua vida por amor de nós. Nós podemos servir à sociedade em que nós estamos com as boas obras, com os dons que Deus colocou em nossas mãos. Talvez seja o maior testemunho vivo é quando nós colocamos à disposição da sociedade o dom que Deus colocou em nossa vida. Nós somos chamados, sim, para servir a sociedade neste tempo, publicamente, de uma maneira a demonstrar o amor de Cristo, a justiça de Cristo, a piedade de Cristo, viver como cristãos em sociedade, à luz do que Daniel e seus amigos faziam. E que coisa extraordinária é que cada jovem cristão, aonde Deus o leva, ele honre ao Senhor. Você imagina um jovem cristão cursando um mestrado, um doutorado e testemunhando com competência os princípios inabaláveis da sua fé, não arredando um pé e ao mesmo tempo fazendo diálogo com a cultura presente. Você imagina
Um jovem cristão bem-sucedido na sua vida profissional, aonde ele estar ali servindo a sociedade, mas com a convicção profunda do Evangelho. É para isso que Deus nos chamou, para salgar, ser sal e luz nesse mundo. Que o Espírito Santo continue a usar a sua vida para, por intermédio de você, os jovens que te ouvem serem incendiados pelo poder do Espírito Santo, de saber que o Espírito Santo conta com eles para desempenharem um testemunho público do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero, nesta oportunidade, desejar a você um excelente final de ano e um excelente ano novo que se aproxima de 2025. Que a graça, a paz, a bondade, a prosperidade, a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Faço votos que esse ano seja um ano de muitas bênçãos espirituais para a sua vida e para a sua classe. Que o Espírito Santo o conduza e a conduza debaixo da sua direção, para que o trabalho das suas mãos seja multiplicado e com isso toque a vida e toque o mundo de muitos jovens. Desejo a você um domingo de escola dominical, de aula na classe dos jovens, cheio da bênção de Deus. Fique com Deus, até a próxima e a paz do Senhor Jesus.